Olá! Olá, querido casal. Sejam todos bem-vindos a essa série de vídeos para casais. Isso mesmo, estamos no mês de junho, o mês especial dos namorados, e nós não poderíamos deixar passar em branco para os eternos namorados, né? Para nós, os casados. E é por isso que estaremos aqui nos próximos dias compartilhando uma série de vídeos para edificar o seu casamento. E nós convidamos vocês a estarem acompanhando estes vídeos, a estarem participando, que realmente estejam buscando mais as bênçãos de Deus para a vida conjugal de vocês. E como forma de abençoar a sua vida, abençoar o seu casamento, nós queremos então compartilhar nessa série de vídeos ensinos a respeito do casamento, experiências, sobre o casamento e, claro, tudo da ótica, bíblica, aquilo que o Senhor ele fala e estabeleceu sobre a questão do casamento. Isso, nós acreditamos que é o desejo de Deus que o seu casamento seja abençoado. Nós cremos que Deus sim tem grandes coisas para fazer na nossa vida conjugal também. E tudo que nós queremos tratar aqui é inspirado na obra de Gary Chapman, também conhecido como As 4 Estações do Casamento. Cremos que será um tempo muito especial, um tempo que o próprio Deus ele tem preparado para que nós possamos crescer, aprender e desfrutar mais ainda dos nossos casamentos. Melhorar os nossos casamentos. Bem, para nós falar de casamento é sempre um grande desafio. E falar de casamento nos dias de hoje nós acreditamos ser um desafio ainda maior, já que para muitas pessoas o casamento tem sido banalizado, não é mesmo? Para outros, o casamento tem até mesmo perdido o significado. Muitas pessoas já não compreendem mais o significado da aliança que fizeram com uma outra pessoa um dia. É verdade. Ao longo desses anos de ministério, nós temos acompanhado vários casais, aconselhado vários casais. Uma das coisas que a gente tem percebido em alguns desses casais é que alguns ainda não entenderam o que representa o casamento, não é verdade? Exatamente. É de praxe a gente escutar o casal, a pessoa falar, olha, eu casei para ser feliz. Mas tem uma coisa que não está certa, é essa. Você não casa para ser feliz. É verdade. Você casa para fazer a outra pessoa feliz, não é verdade, amor? É verdade. E se ambos pensarem assim, então, que coisa gloriosa pode sair daí. Então perceba como nós temos muito para refletir e aprender sobre essa temática chamada casamento. E você falou uma palavra que faz todo sentido quando a gente fala de casamento. Você falou em aliança. Aliança. Quando a gente fala em casamento, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente é que o casamento ele é uma aliança entre duas pessoas, uma aliança com o propósito de durar por toda a vida. Assim como o anel que representa a aliança, que não tem início nem fim, representando algo duradouro, algo eterno, algo que não tem fim. Verdade, o propósito do casamento é que ele seja duradouro. É interessante que uma pesquisa feita com solteiros entre a faixa de 20 e 30 anos revelou um dado muito interessante. 87% dos entrevistados, jovens solteiros, eles falaram que tinham o desejo de casar e viver durante toda a sua vida com apenas uma pessoa. Interessante, né? Verdade. E isso nos faz entender mais ainda aquilo que o próprio Deus ele falou lá no livro de Gênesis. Não é bom que o homem viva só, não é bom que o homem esteja só. Esse anseio do coração de viver com outra pessoa nos diz muito a respeito da necessidade do homem e da mulher, que é viver e compartilhar a sua história de vida com outra pessoa. Ninguém deseja viver só, ninguém deseja viver sozinho, sem ter com quem compartilhar a sua vida, a sua história. Exatamente. Interessante pensarmos que muitos jovens que têm afirmado, que têm esse desejo de encontrarem uma pessoa importante na sua vida e passarem com essa pessoa toda a sua história de vida juntos, nos faz questionarmos então se esse é o desejo que predomina na maioria das pessoas. Por que os casamentos não estão durando? Por que muitos casamentos estão sendo rompidos?
E essa é uma ótima pergunta. Por que os casamentos eles terminam? É interessante que quando nós falamos no relacionamento conjugal, algo que a gente precisa ter muito claro em nossa mente é que ao longo dos anos a vida ela vai passando por grandes mudanças. Exatamente. E automaticamente o próprio casamento ele passa por mudanças. Nós mudamos, O casamento ele é cheio de fases, de transformações. E em meio a essas mudanças, essas fases, alguns casais não conseguem lidar e passar pelos desafios que todas essas mudanças elas trazem para nós, né? Nós, o casal. Assim como nós, seres humanos, nós não somos iguais a vida toda, né? Nós passamos por mudanças no nosso corpo, no nosso físico, no nosso intelecto, na maneira que vemos as coisas, nós mudamos o tempo todo. E por que o casamento também, então, seria algo estagnado? O casamento ele não vem pronto, o casamento ele não se mantém da mesma forma do início ao fim, né? Ele passa por um ciclo de mudanças, ele se transforma. E aí é que entra, eu acho que a grande resposta para essa pergunta, né? Muitos casamentos são interrompidos porque as pessoas não conseguem lidar com as mudanças que acontecem e que todos os casamentos estão sujeitos a passarem. É verdade, o casamento ele é dinâmico, ele não é estático. Você mesmo já deve ter percebido que o seu casamento ele mudou muito desde o dia em que você começou a namorar com essa pessoa, não é verdade? É verdade. E assim o casamento ele vai se transformando a cada fase, a cada nova etapa que o casal ele passa, algumas coisas vão mudando, vão acontecendo. E é muito interessante que nesse livro que estaremos tratando com vocês, que fala sobre as 4 estações do casamento, ele vai falar a respeito disso, não é verdade, amor? Isso mesmo. Assim como na natureza as coisas também não se mantêm iguais, não é mesmo? A natureza passa por ciclos, ela passa por estações. E cada estação tem as suas características. E assim, então, a natureza serve para nós como uma boa analogia para compreendermos o que acontece nos nossos casamentos, o porquê passamos por algumas situações e por que precisamos aprender a lidar com essas situações. Então, a natureza ela nos traz aí uma ótima analogia para interpretarmos, para aprendermos também um pouco mais a respeito dos nossos matrimônios. Isso mesmo, as 4 estações do ano, quais são elas? Primavera, Verão, outono e inverno. Assim é o casamento, né? No casamento a gente passa pelas estações, a primavera da vida, né? O tempo dos sonhos, o tempo de planejar, de querer construir. Isso O verão mesmo. do casamento, né? Quando a gente alcança, conquista, constrói, edifica, tempo precioso. Mas também o casamento ele passa pela fase do outono, As né? folhas caem. Começa a chegar o frio e aí chega o inverno da vida. É verdade. E é justamente por isso que nós queremos convidar vocês a estarem acompanhando os próximos vídeos, onde nós queremos em cada vídeo estar falando de uma estação específica e o que isso representa no nosso casamento. Desejamos que Deus abençoe vocês rica e poderosamente nesse tempo em que estarão acompanhando os vídeos e que o casamento de vocês seja abençoado. Amém. Que Deus abençoe ricamente, poderosamente o seu casamento. Amém.